Boa noite a todos. Testemunhas reais eternamente. Sejam bem-vindos ao podcast Deus é Nós. Hoje, como a Sandra disse, o nome do devocional, partes 3, 4 e 5. Com a sister, pastora e mestra, Sandra Ribeiro. E o Vini. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Vamos. Abba, obrigado pela minha vida, a vida da Sandra, dos nossos irmãos e irmãs. Obrigado porque onde dois ou mais estiverem reunidos em Teu nome, Tu que és Espírito, Deus é Espírito. As palavras de Cristo são Espírito e vida. Cristo, ungido, Santo, Espírito, nasceu nas duas naturezas. Cumpriu perfeitamente a boa obra, a vontade, toda a vontade do Pai. Que possamos viver, Pai, segundo a plenitude da Tua vontade. Ajuda-nos a crescer mais e mais cada dia, sendo cada um de nós fiéis ao pouco que já temos, cada um conforme que já recebeu, para que possamos avançar para a Tua glória, vivendo de glória em glória, de fé em fé. Amém. Até que seja dia perfeito, dia claro. Eis-nos aqui, Pai. Traz à luz tudo que estiver oculto, tudo que não provém de Ti. Amém, Jesus. Te pedimos pela nossa nação. Pedimos, Pai, que o Senhor venha com a Tua luz, com a Tua glória, com o Teu amor. Venha libertar crianças que estão sendo feitas cativas. Crianças físicas, naturais que estão sendo feitas cativas. Amém. Leva a Tua luz, leva a libertação, leva a vida. Jesus querido. Pai, liberta aqueles pequeninos. Amém, Pai. A legalidade, como nós oramos mais cedo, a São orou mais cedo, a legalidade, para que o Senhor age, envie Teus anjos, traz a luz, traz a punição física para aqueles que fisicamente merecem e espiritualmente estabelece o Teu reino, rompendo, destruindo todo o poder das trevas que tem operado dessa forma esdrúxula, dessa forma digna de quem são, perversa, maldita. Vem libertar, Pai. Dar uma nova história para aquelas crianças. Para algumas pensavam que seria o resto da vida delas aquilo. Para algumas que já estavam até acostumadas com aquela situação. Pai, liberta. Amém, Jesus. O mundo não é. O mundo jaz no maligno, mas não há para Ti impossíveis. Tu venceste o mundo. Em Ti não há impossíveis. Amém, Pai. Em Ti somos mais que vencedores. O mundo não tem poder sobre aqueles que vivem segundo o Teu Espírito. Leva o Teu Espírito, leva a vida, leva a libertação, leva a verdadeira liberdade, a Tua presença para aquele local. Amém, Jesus. Manifesta os Teus sinais. Envia as pessoas o cumprimento da legislação. Envia quem precisa ser enviado, o que precisa ser enviado. Envia Teus anjos. E vem levar a libertação. Amém. Te pedimos também pela igreja. Tira de nosso meio tudo que o Senhor não plantou. Tira de nosso meio todo engano, toda mentira. Todo fariseu, todo saduceu. Todo falso profeta. Todo falso mestre. Cada um deles. Chega, Pai. Chega de nossos irmãos e irmãs serem maltratados, ovelhas terem a sua lã arrancada para uma satisfação pessoal de cada um deles, rindo e andando sobre aquilo que não deveria estar com eles. Traz a Tua liberdade, que possamos, cada um de nós que estamos aqui, te pedindo desde já e te agradecendo porque nos dá, conforme pedimos, quando pedimos conforme Tua vontade, Tua palavra, espírito de revelação no pleno conhecimento de Ti. Ilumina os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender a esperança para a qual Tu nos chamaste, as riquezas da Tua gloriosa herança em nós, Teus santos, e a incomparável grandeza do Teu poder para conosco os que cremos. Amém. Tu és fiel em todo o tempo. Entregamos a Ti o devocional, entregamos a Ti também o estudo acerca do Sermão da Montanha, que vamos falar hoje acerca das
tuas bênçãos derramadas ali. Te agradecemos também pelas bênçãos de Abraão, as bênçãos ao teu povo, as bênçãos de Deuteronômio, cada uma das bênçãos em tua palavra. Em ti, Senhor Jesus, temos o sim e o amém. Amém. Pai, eis-nos aqui. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Alcir. Boa noite, Alcir. Alcir, boa noite. Alcir, nós já estamos aqui, ó, arregimentados já, tá? Pra gente ter uma excelente sobremesa, não é? Olha, muito bacana, viu? Muito bom a gente pegar as palavras-chave, a palavra de Deus. Boa noite, querida Cleide. Te amamos, viu, em Cristo Jesus, coisa linda e preciosa do ar. Cheia de fome e sede do Senhor. Isso é muito lindo. Como eu estava dizendo, né, Alcir? Nós hoje, né, estamos preparados, né, para começar o sermão ali, as bem-aventuranças, né, e a gente vai dando prosseguimento. Mas realmente é algo extraordinário. A palavra de Deus, gente, é extraordinária. E o Senhor me deu até uma revelação acerca de uma dúvida que eu tinha na palavra. Eu pedi esses dias e Ele me revelou. Graças a Deus, né? E quero até deixar aqui, tá, Cleide? Assim que eu tiver uma oportunidade, eu vou te responder lá pelo privado, tá bom? Aquilo que você me pediu acerca do livro de Esther. Porque o Alcir chegou primeiro, né? E eu também tenho a minha vida, né, pessoal, para tocar. Enfim, tocar em frente, mas uma coisa certa, gente. Cada vez, sabe, quanto mais eu conheço as Escrituras, mais eu vejo que ela não tem contradição nenhuma. Pelo contrário, é muito linda. Uma testemunha viva, a palavra viva, verdadeiramente verdadeira. É algo impressionante e não pode ser, não é natural, só pode ser espiritual, só pode vir do Senhor. Então vamos lá. Vamos adiantar que hoje a gente tem coisa, hein? Quem tiver com fome e sede aí da palavra de Deus, pode se acomodando aí no seu lugar, não é? E vamos pegar a palavra e vamos adentrar, tá bom? Então vamos lá. Eu vou aqui para nos situarmos, como sempre, tá? O último parágrafo da parte de ontem. Vamos lá. Nas outras versões, essa palavra maioral, arcon, no grego de arcô, ser o primeiro numa classe político no poder, governar sobre, ser o primeiro, chefe, príncipe. A VFL diz, o chefe dos demônios, a NBV, o príncipe dos demônios, e as demais seguem as mesmas. Logo, nada está oculto aos olhos de Deus, e tudo o seu tempo virá à luz. Jesus disse claramente que o tal Belzebu é Satanás. Então daí diz, né? Daí Jesus diz o que João nos escreveu, citado acima. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. A gente está lendo, tá? Explicando aqui Lucas 11. Aqui, até separei aqui, ó. É o versículo 23, assim mesmo, é o de texto base? Não, é o 23. Texto base é Romanos. Lucas 11, do 17 em diante, eu estou aqui no 23. Ó. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. De maneira diferente, ele está falando a mesma coisa que João, ou seja, os espíritos do mundo são os que conduzem. Veja o que eu li aqui em cima, tá? O que eu estou falando aqui sobre João que maior o que está em nós, não é, do que aquele que está no mundo. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. De maneira diferente, ele está falando a mesma coisa que João, ou seja, os espíritos do mundo, quando João diz, na realidade não é sobre quem está no mundo, sobre os espíritos muitos anticristos, né, tem surgido no mundo, muitos anticristos, aqueles que se levantam, né, eles eles são sutis, eles falam de Deus, não é? Mas se opõem ferrenhamente contra Cristo. Então, eles usam, não é, a palavra de Deus
mas fazem afronta contra Jesus Cristo. Então eles negam o Filho. Se nega o Filho, não tem o Pai. Não adianta ir lá para o Antigo Testamento, ficar citando as coisas descritas no Antigo Testamento, não é? Porque Deus, ele está em união com o seu Filho. Todo aquele que é contra o seu Filho, automaticamente está contra o Pai. Jesus não veio por vontade própria, ele não veio em causa própria, ele veio cumprir os desígnios do Pai. E cumpriu perfeitamente, tá? Não deixou nada faltar, não ficou nada lançado embaixo do tapete. As coisas que parecem mais simples, todas, da mais importante até a mais simples, estão encaixadas no Antigo Testamento e no Novo Testamento estão reveladas. Oi, Genicléia, seja bem-vinda, coisa fofa. Boa noite, Genicléia. Então, quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. De maneira diferente, ele está falando a mesma coisa que João, ou seja, os espíritos do mundo são os que conduzem ou guiam as almas desde o Gênesis, através do engano ou erro, dispersando ou espalhando e afastando-as cada vez mais de Deus. E foi por isso que Jesus disse que seu próprio povo odiaram ao Pai e a ele. João 15, do 23 ao 24. Você pode ler, Vini, por favor? João, capítulo 15, versículo 23 ao 24, versão NVI. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Ou seja, né, se Jesus não tivesse vindo mostrar que aqueles justos não eram justos como eles achavam que eram, então eles estariam isentos, não é? Pelo menos de serem acusados diante do povo, né? Eles continuariam ali com aquela falsa imagem, com aquela falsa aparência, tudo, né, permaneceria da mesma forma como sempre foi. Porém, quando a luz veio ao mundo, ele veio revelando tudo aquilo que estava oculto. E aí, não é, aquilo que parecia externamente começou a ser levantado, não é? O véu rasgou, né? Tudo foi sendo desmistificado, né? Especialmente quando Jesus morreu e ressuscitou, e aí não teve mais como fazer oposição, né? Enquanto Jesus estava no corpo físico, eles ainda se levantavam contra Jesus. Porém, depois que ele morreu e ressuscitou, agora a coisa já está num nível, não é? Espiritual. Agora já não é mais, não é, dependência de um único homem físico, mas daquele que é espírito, cuja essência já está livre do corpo físico, não é? Então eles faziam isso porque não conheciam a Deus. Você pode ler, Vini, por favor, João 8,55? E que por isso também o mundo não pode receber o Espírito da verdade, porque não o conhece. João 14:17. João capítulo 8, versículo 55, versão NVI. Vocês não conhecem, mas eu conheço. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso como vocês, mas eu de fato conheço e obedeço a sua palavra. Ou seja, não é? Jesus não dependia do aplauso daqueles homens, Jesus não dependia da anuência daqueles homens, da concordância deles, porque ele sabia de onde ele tinha vindo, ele conhecia o Pai, ele conhecia Deus, porque em sua essência espiritual ele é Deus. Então ele veio ao mundo para cumprir, não é, o seu propósito, que é de levar salvação a todo aquele que crê, que é tirar das trevas todos os que estavam cativos, não é, sob o poder de Satanás, e trazê-los para o reino espiritual do Filho de Deus, do Filho do amor de Deus, né? Aquele que é o motivo do amor de Deus, o Filho, não é? O Filho de Deus, o Filho, né, espiritual, né? Aquele que era unigênito se tornou o primogênito, mas ele é o início, né? Ele está no início e estará no final, ele é o alfa e o ômega, ele procede de Deus e ele é Deus, como diz ali, primeiro capítulo do Evangelho de João. E que por isso também o mundo não pode receber o Espírito da verdade, porque não o conhece. João 14:17, você pode ler, Vini, por favor? Versão NVI. O Espírito da verdade o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Olha só, muitas pessoas confundem isso, não é?
e dizem que o Espírito da verdade já estava no mundo operando há muito tempo. Não, o que havia era uma unção, não é? Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, não é? O Espírito de Cristo, veja, só não era manifesto sendo o Espírito de Cristo, porque Cristo não estava manifesto, Cristo estava oculto no Antigo Testamento. O mundo espiritual era oculto no Antigo Testamento, então ninguém conhecia o mundo espiritual. Quando Jesus veio, ele veio revelando o mundo espiritual a essa dimensão, ao nosso mundo físico. Então o Espírito da verdade que o mundo não conhece não pode receber. Por quê? Porque quem está agindo no mundo é o Espírito do engano. É Satanás, que é o espírito das trevas. Logo, o engano é contrário à verdade, não é? É por isso que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. Mas aqueles que são tirados do mundo continuamente, esses recebem. Por isso são os que são tirados do mundo, são chamados santos. São os filhos de Deus, santos, separados. Não são mais considerados como coisas comuns. É por isso que nós não devemos nos chamar de pecadores, porque nós não somos mais pecadores. Pecadores são aqueles que não receberam Jesus Cristo. Embora a gente ainda cometa alguns pecados, isso é uma questão de crescimento espiritual que vai sendo deixado para trás, não é, que são as coisas de menino, ou seja, crente carnal. Quando a gente ainda é carnal, a gente comete. Então, quanto menos a gente for carnal, quanto mais espiritual nós formos, quanto mais adulto espiritualmente falando nós nos tornarmos, para trás a gente vai estar deixando ir para as coisas, né, que são próprias da carne, e avançando para frente, que são as coisas próprias do Espírito, que é Cristo Jesus. Então, isso é apenas uma questão de crescimento espiritual, mas nós não somos mais. O ser santo quer dizer ser separado, não ser comum. Quem é do mundo é comum ao mundo. Bom, nós não somos mais, nós fomos separados para Deus e somos continuamente separados, continuamente santificados através da palavra de Deus, que é a verdade. Quem faz isso é o Espírito Santo, através da palavra. Por isso que Jesus disse, quando ele vier, não é, ele convencerá o mundo, não é? Os homens, que eles são pecadores porque não creem em mim. Mas a partir do momento que passam a crer, já não são mais pecadores, são. Já aí ele convence da justiça. Por quê? Porque ele foi para o Pai. E ninguém mais o verá. Porém, ele estará em nós, como ele diz, né, esse versículo que Vini leu. Ele está com vocês agora. Ou seja, ele estava através de Cristo Jesus. Mas estará em vocês. Por quê? Porque quando rompesse o véu, quando o corpo de Cristo morresse, então a essência seria liberada e ele nos daria esse lugar no lugar santo, no lugar santíssimo. O santo dos santos. Nós adentraríamos através do Espírito que Cristo veio nos dar. Cristo foi o primeiro e nós, não é, que fazemos parte, que o recebemos como Senhor, nós adentramos também. Por isso o Espírito Santo vem habitar em nós. Então, é essa obra que o Espírito Santo cumpre em nós, não é? E nós precisamos crescer exatamente nesse convencimento da justiça de Deus em Cristo Jesus, feito em nosso favor, gratuita e merecidamente. E também acerca do juízo, não é? Que o príncipe desse mundo já está condenado. Então, quanto mais nós crescemos nessa nova consciência, não é? Mas a gente entende que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porque o que está em nós é o Espírito daquele que criou todas as coisas, é o Espírito do Todo-Poderoso, é o Espírito do grande Eu Sou. Enquanto o Espírito que está no mundo é um Espírito das trevas, é um Espírito caído. Não só Satanás, né? Mas toda a sua falange, né? Todos aqueles que o acompanharam, que fazem parte, não é, do domínio das trevas, na qual estão regendo esse mundo na atualidade, até enquanto permanecer essa era dos físicos, dos naturais, a proeminência é do espírito maligno, porque ele usurpou esse lugar de Adão. Então é sobre isso que João está falando em suas epístolas, acerca do anticristo e tais espíritos que agora podem ser nomeados assim, pois são eles que fazem oposição à salvação das almas. Ora, quem é a salvação? É Jesus Cristo. Por isso o nome Jesus. Tá? Jesus não importa se é Yeshua, se é Yeshua, se é Jesus. Isso é o código de Deus para a salvação. Todo aquele que invocar, sabendo que é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou em nosso lugar, será salvo. Obrigada, Maria. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Então, para isso, não tem exceção, gente. Os filhos favoritos de Deus são aqueles que são da fé. Ou seja, todos que são filhos de Deus são os favoritos de Deus. Então, Deus não tem filhos. Porque Israel é a menina dos olhos de Deus. Gente, vamos fazer uma separação, não é, acerca disso, tá? Nem todos que são da linhagem de Abraão, de forma natural,
é o verdadeiro Israel para Deus, tá bom? Deus faz separação das coisas, então vamos fazer também. A gente não deve odiar ninguém, porque quem odeia o irmão, né, nunca conheceu a Deus. Então não é questão de ódio, é fazer um discernimento para não idolatrarmos seres humanos e nem ficarmos, né, fazendo distinção de pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo, então Deus não é Deus apenas dos judeus, Deus é Deus de todos que creem no Filho dele. Deus é o Criador de todos os seres humanos, de tudo aquilo que existe, quem criou foi Deus. Agora, para tornar filhos, para ser Deus deles, tem que estar em Cristo Jesus. Essa foi a vontade de Deus, porque Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, verdadeiramente tirou. Mas isso não é dado para todos, assim, a lavanteia, não. Tem que crer, não é? Essa é a ordem de Deus. A forma é gratuita e merecida, mas é pela fé. Precisa crer no Filho, no nome do Filho de Deus. Esse é o código, é salvação. E Deus entende, Deus sabe, porque sabe, porque sabe, porque sabe. Então o Evangelho prega acerca desse homem, né? O Evangelho, as boas novas acerca da salvação de Jesus Cristo, unigênito e primogênito de Deus, fala sobre esse Salvador. E quanto a isso, Deus não tem dúvida. Bom, todo aquele que invocar este nome será salvo, sem exceção. Então quem é a salvação senão Jesus Cristo, Filho de Deus? São esses espíritos dos espinhos na carne. São esses espíritos, os espinhos na carne. A diferença é a forma de atuação nos homens. Por isso o apóstolo Paulo diz que o corpo está morto por causa do pecado que está na carne. Ou seja, esse corpo como é que eu posso dizer, formado, né, por essa carne, por essa matéria, já diante de Deus já está morto. Ele não vai herdar o reino de Deus. Então Deus já vê a obra do Filho dele perfeitamente consumada. Amém. Exatamente, ele não está mais na cruz. Então Paulo diz que o corpo está morto por causa do pecado que está na carne, mas o espírito está vivo, ou o espírito é vida. Veja, o espírito é vida. Então nenhuma alma vivente tem vida em si mesma, porque a alma não tem vida em si mesma, apesar dela ser chamada, né, a psique, também um sinônimo de psique é vida, mas ela não tem vida em si mesma, ela depende do fôlego de vida para essa existência aqui nessa dimensão, tá bom? Agora, o espírito é que dá vida, e vida é eterna. O espírito é um ser eterno, por causa da justiça. A justiça foi concluída, não é? A justiça foi a obra de Cristo em favor dos homens, tá bom? Então essa é a justiça de Deus, é a obra de Jesus em favor dos homens pecadores. Em outras palavras, por causa da obra de Cristo, Jesus em favor dos homens pecadores, que condenou o pecado na carne, pregando-o na cruz em nosso lugar, para nos dar do seu espírito. Então ele entregou a parte humana dele como o Cordeiro Santo, né, para pagar o preço do nosso resgate, dos nossos pecados, e assim ele pudesse nos dar o espírito dele para nos tornar filhos de Deus eternamente. Então muito mais do que a transgressão de Adão foi a obra de Cristo Jesus por nós. O espírito que recebemos, como está escrito nos textos citados, não é o mesmo que os homens receberam no mundo, de forma invasiva, como posseiros daqueles corpos, sob a escravidão das almas no erro. É assim que eles induzem, né, as pessoas ao erro, exatamente por causa do espírito que está dentro da estrutura humana, que está ali escravizando, amarrando a alma que deveria ser o dono daquela casa. E foi isso que Jesus veio trazendo à tona, foi isso que Jesus veio revelando. Esse erro é o que a Bíblia chama de errar o alvo, ou pecado, hamartano e hamartia no grego. Logo, esse espírito é de morte e trevas, e portanto contrário ao que Cristo nos deu. Portanto, quem não tem esse espírito humano recebido do Filho do homem, o Filho de Deus, ou seja, veja, Filho do homem, Filho de Adão e Filho de Deus, Jesus tinha as duas naturezas ao mesmo tempo. Por isso que a sua genealogia, tanto em Mateus, que é por parte de José, tanto em Lucas, que é por parte de Maria, embora o nome de Maria não apareça, mas aparece no de José, não é contrário, tá? Mas isso é sabedoria de Deus, tá? Para que aqueles que desejarem busquem, né, da compreensão. Como as mulheres não eram dignas, não é, de receberem nem mesmo posição em linhagem, então não se contava a linhagem pela parte das mulheres. Logo, a Maria, né, a parte de Jesus, né,
com relação a Maria, foi entregue a José, mas diz que por consideração. José não era o pai de Jesus, era por consideração. E ele, por se casar com Maria, acabou, né, sendo filho do pai de Maria, né, que seria Eli. E daí traça toda a genealogia. Então Jesus tem direito, não é, ao trono por parte de Davi, pela linhagem, especialmente, veja, a parte de Maria de Davi é o filho Natã. E por parte de José é Salomão. Porém, um dos filhos de Salomão, ele foi abjeto, né? Ele foi amaldiçoado por questões, né, de idolatria. E se fosse depender, né, desse cidadão, Jesus não teria direito. Por quê? Porque esse rei, ele não teria contagem de linhagem, porém pela parte de Maria, que é a mãe verdadeira, não é? Que verdadeiramente deu vida a Jesus. Toda a legítima, gente, Deus é muito perfeito em tudo que Ele faz. Não tem nenhum detalhe que escape a profundidade da sabedoria e conhecimento de Deus. Verdadeiramente não tem. Se a gente for analisar ali o Antigo Testamento e ver a linhagem, né, de Davi, do rei Davi, pela parte de Salomão, pelos outros, a gente vai ver que aconteceram coisas ali que o Satanás, não é, tentando fazer com que aquela promessa que foi falada, que foi feita, né, professada a Davi, não se cumprisse através dos seus descendentes. E como Salomão foi que recebeu, não é, a bênção de Deus para construir o templo, então Satanás tentou de todas as formas, mas ele não é inteligente como Deus. Por mais inteligente que ele seja, ele não é Deus, ele não é onipresente, ele não é onisciente, ele não é onipotente. Então Deus deu, sim, a resposta, ele muito bem dada, muito bem fundamentada e sem passar por cima de absolutamente nada, porque esse é o nosso Deus. Então, pela parte de Maria, que é a mãe natural de Jesus, a semente, né, da mulher, que foi a que veio a ser a salvação dos homens, né, este tem a legitimidade para herdar o trono eterno de Davi, conforme Deus prometeu ao próprio rei Davi. Portanto, quem não tem esse espírito humano recebido do Filho do Homem, o Filho de Deus, não lhe pertence. E, obviamente, pertence ao maligno, não é? 1 João 5,19. Você pode ler, Vini, por favor? Por isso está morto para Deus. Entende por que Deus tem os seres humanos que não estão em Cristo Jesus como mortos? Porque eles pertencem ao maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19, versão NVI. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. A referência é Lucas, não é? Lucas 3. Versículo 21, especialmente, Jesus tinha sabido, 23 ao 38. É a genealogia por parte de Maria, mas Maria não leva o nome. Agora, eu acho que ele está falando do Antigo Testamento. Não, aí você tem que seguir eu não sei agora, tá, Alci? No Antigo Testamento, eu não sei agora precisamente aqui, mas no Antigo Testamento que fala acerca da genealogia por parte de Davi, né, dos seus filhos, tá bom? Então, ali vai explicando, tá? No caso, Maria veio por Natã. Tá bom? Então, ali você seguir pela parte de Natã, você vai ver que, e pela parte de Salomão. Um dos filhos de Salomão, infelizmente, ele escorregou. Escorregou feio. Mas tudo isso é um maligno, para fazer com que as profecias não se cumpram, assim como ele tentou fazer, não é? Veja, quando ele tentou matar Moisés, por exemplo, ele achou que seria o Messias, não é? Seria o verdadeiro mediador entre Deus e os homens, mas ele errou. Errou e errou feio. Por quê? Porque Deus não é Ele que tem o domínio de todos os kairós. É Ele que sabe inserir a circunstância certa no tempo devido, aqui na linha cronológica da raça humana. Então, assim está escrito que o próprio Espírito testifica ao nosso espírito recebido de Cristo, que somos filhos de Deus. As letras maiúscula e minúscula aqui representam Deus e os homens respectivamente. Ou seja, assim está escrito que o próprio Espírito, com E maiúsculo, tá, testifica ao nosso espírito com E minúsculo. Por quê?
Porque o Espírito Santo, né, o Espírito pleno do Pai, e o Espírito com E minúsculo, veja, no grego não tem nada disso, tá? No grego tudo é letra minúscula. E aí o Espírito Santo permitiu, né, que os tradutores colocassem essa diferenciação para fazer diferença entre uma coisa e outra. O Espírito do homem com E minúsculo e o Espírito de Deus com E maiúsculo. Mas o Espírito que nós recebemos de Deus tem que ser com E maiúsculo. Por quê? Porque procede de Cristo, é o Espírito de Cristo. Não é o Espírito que está no mundo, não é o Espírito do homem que está, entendeu, no mundo, não é esse. É um Espírito diferente. Foi esse Espírito diferente que Cristo veio nos dar. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Mas nós não somos mais do mundo, não é? É Ele que nos tira do mundo. É esse penhor, não é? Da glória que nós recebemos, essa garantia que nos tira, exatamente, que nos tira do mundo e nos separa para Deus. Por isso nós somos santificados, porque o Espírito habita em nós. Então, de acordo com o grego, não tem maiúsculo nem minúsculo. Mas eu acredito que isso seja uma concessão de Deus para nos exemplificar, para fazermos separação, porque nós precisamos dessas coisas táteis, né? O ser humano sempre precisa dessas referências, dessas percepções para poder dirimir, para poder alargar a compreensão. Porque enquanto a gente é criança, né, a gente precisa de ilustrações, a gente precisa de separações, a gente precisa... É igual os nossos filhinhos, né, no jardim, né, na creche, no pré-escolar, né, não precisam das cores, né, das formas e tudo mais. Então, somos assim também diante de Deus. Para compreender as coisas espirituais, a gente precisa ir tateando também, a gente precisa ir sendo ensinados dessa forma, até que a figura, até que a imagem seja formada dentro de nós e nós possamos compreender perfeitamente o mundo espiritual da parte de Deus, tá bom? E não da parte do maligno, pode ter certeza, o demônio não fala a verdade, portanto, aqueles que acham que conhecem o reino espiritual, que não é por Deus, tenha certeza que não conhece direito, tá? Não conhece como deveria conhecer. Então, por esse Espírito recebido, clamamos Abba Pai, como está escrito também em Gálatas, Gálatas 4:6, tá? Eu vou citar aqui pela NTLH, que eu achei assim uma forma muito simples e direta, bem objetiva desse tradutor. E para mostrar que vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho, quem? Jesus Cristo, não é? Ao nosso coração, o Espírito que exclama, Pai, meu Pai. Então, Maria, muito obrigada, meu amor. Que Deus te abençoe, viu? Muito obrigada, 1000 vezes, muito obrigada. Que Deus te abençoe abundantemente. Então, para mostrar que vocês são filhos, veja, para mostrar que nós somos, veja, já somos, como João fala, nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Por quê? Porque tem um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, há uma ordem, há uma lógica, entende? Deus não faz as coisas assim de rompante, não é nada, sabe, de qualquer jeito, não. Tudo tem uma lógica, tudo tem uma ordem, tudo é muito bem fundamentado para que não venha a ruir, para que não venha a ser abalado. É por isso que as coisas de Deus são inabaláveis, duram eternamente. Por quê? Porque o fundamento, não é? Como se diz, a base é muito sólida, tá? É muito, muito firme. Então Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama Pai, meu Pai. Então, se não fosse por causa do Espírito de Cristo Jesus em nós não poderíamos chamar Deus de Pai. Em outras palavras, só por causa desse Espírito... ok, Senhor. Outra coisa que o Espírito está me apontando aqui. Fazer essa diferenciação, gente, enquanto estrutura humana que nós somos, enquanto estamos aqui nesse corpo, nós somos criaturas, tá? A parte externa nossa, a parte visível, chama no grego, que é a parte exterior, é criatura, tá? É criação de Deus, o que as pessoas não entendem. Os crentes hoje eles não sabem discernir essas coisas, tá? Essa estrutura humana é criação de Deus, que Deus nos criou primeiramente, primeiro veio o natural, e depois o espiritual. Então, nós primeiro nascemos nessa parte física, humana. E só depois nós recebemos Jesus como Senhor. Então daí nascemos do alto, né? Nascemos de Deus, nascemos de Cristo Jesus. Então essa parte externa, tá? A parte humana, ela é criatura. Mas na parte espiritual nós não somos criaturas, nós somos filhos mesmo. Por quê? Porque se Cristo nos deu o Espírito dele, é nosso. Porque ninguém pode ter nada se não for lhe dado do céu. E só Deus pode dar, ele é a fonte de toda boa dádiva. Então logo foi o próprio Deus que entregou o Filho em nosso favor. Não é? Foi Deus que nos deu o Filho dele, como está escrito, não é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu
o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esses não nasceram da carne e do sangue, esses nasceram da vontade de Deus. Foi vontade de Deus. Quem pode obrigar Deus a fazer alguma coisa? Não é verdade? Então, se ele nos deu e ponto. Não é? Então, ninguém pode revogar o que Deus fez, nem mesmo ficar por aí discutindo. Então, nós temos duas naturezas em nós, como Jesus Cristo também tinha. Então essa estrutura humana, essa parte humana, tá, é criatura, mas a parte espiritual não. A parte espiritual é filha mesmo, é filiação. Nós recebemos o espírito de filiação, por isso nós podemos clamar Abba Pai. E uma vez que a nossa essência humana, que é a alma, está atrelada, está unida a esse espírito de Cristo, que é o Filho, ela é adotada. Tá? Esse processo de adoção vai durar até o dia da redenção, quando nós recebermos o corpo glorificado. Tá? Por quê? Porque ela já nasceu. Uma criança, quando nasce, e ela é órfã, para fazer parte de uma família, ela precisa ser adotada. E Deus não passa por cima de nenhum mecanismo legal, porque senão o trono dele ruiria. Não é? Então, Satanás, como exímio promotor acusador das nossas almas, ele certamente pleitearia, não é? E ganharia essa causa. Mas, como Deus pensa em tudo, não é verdade? Deus não deixaria essa brecha para que viéssemos sofrer nenhum tipo de ruína. Nada. A obra de Cristo, ela foi perfeita em todos os sentidos, por todas as dimensões, altura, largura, comprimento e profundidade. Tudo que ele fez foi perfeito e por isso é inabalável. Ninguém pode desfazer. E quando Deus diz que nós somos filhos, já somos, ainda que não seja manifesto quem verdadeiramente nós somos, mas já somos. O grego tem palavras diferentes para filhos, tá? Como nós já dissemos aqui muitas vezes, teknon, que é filhos e filhas, enquanto estamos nessa carcaça, não é? Enquanto estamos nessa natureza, filhos e filhas. Porém, quando não estivermos mais nessa carcaça humana aqui, então seremos ruios, que é um tipo de filho como um unigênito, ou seja, algo universal, como Jesus disse, não é? Os filhos de Deus são como os anjos, não casam nem se dão em casamento. Por quê? Porque são espíritos, não tem homem nem mulher, são espírito, o espírito não tem gênero. Por isso que Satanás distorce essa imagem no mundo, né? Fazendo com que as pessoas troquem de gênero aí. Enfim, gente, toda essa bagunça procede do erro, né? Do espírito do erro, que leva as pessoas à perdição, tá bom? Então, em outras palavras, só por causa desse espírito, quando não fazemos a separação, ou seja, em outras palavras, só por causa desse espírito, é que podemos chamar Deus de Pai. O mesmo do nosso Senhor Jesus Cristo, porque agora somos irmãos. Eu coloquei aqui, né? Quando não fazemos separação entre Deus e o homem, usa-se E, para denotar a união de espírito, pai e filho. Às vezes, quando está só espírito com E maiúsculo, está se referindo à união de espírito, que é o pai e o filho. O pai e o filho estão unidos eternamente. Ninguém pode separar o que Deus uniu, não é? Então, o filho procede do pai. Não é? O filho é resultado do pai, é a semente do pai. O filho é a semente do pai. Nós sabemos disso de forma humana, não é? Então, espiritualmente não é diferente. Oi, Gustavo, seja bem-vindo, meu bem. Esse espírito é a vida eterna. 1 João 5, do 11 ao 12. Você pode ler, Vini, por favor? 1 João 5, do 11 ao 12, pela NVI. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então isso é muito claro, na vida eterna. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem. É simples assim. Nem adianta dizer que crê no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque está falando abobrinha para Deus, não é? Cujo testemunho está em nós, pelo selo do Espírito Santo, o Espírito da verdade, pois Jesus disse. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Veja, então o Pai estava nele. Ninguém vem ao Pai, porque quem o via o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. E pelo Espírito Santo somos guiados em toda a verdade. João 16, 13. Você pode ler, Vini, por favor? Olha, João 16, 13, gente, é um dos versículos mais importantes das escrituras ali do Evangelho de João. Por quê? Porque é o que mostra a diferença de como Deus dá testemunho da sua palavra em detrimento do outro espírito que está no mundo, que fala, não é, por cobras e lagartos. João capítulo 16, versículo 13, versão NVI. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Veja,
falará o que vir e ouvir, não é de quem? Que já foi dito, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, que é o próprio mesmo Espírito, entende? Então não vai falar por outros canais, vai falar pela sua palavra, né? E vai guiar em toda a verdade. Jesus, na oração sacerdotal dele, na oração de João 17, ele diz, o que é a toda a verdade? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Logo o Espírito da verdade vai dar testemunho daquilo que lhe é próprio. Não vai falar acerca de nada que seja de fora. Por quê? Porque o de fora já fala, não é? E os que são de fora do reino de Deus ouvem. Ou seja, aqueles que são do mundo entendem a linguagem própria do mundo. Mas só os que estão dentro do reino, só os que são filhos, que são treinados, não é? Nesse vocabulário, na instrução da justiça, entende as coisas que estão dentro da casa de Deus. Verdadeiramente como um pai guiando seus filhos no caminho que devem andar. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Deus é Espírito e por isso pode guiar perfeitamente a sua própria natureza, que jamais lhe trairá. Isaías 63:8. Você pode ler, Bini, por favor? Ao contrário das almas que são voláteis e apegadas às coisas do mundo, elas são os filhos adotivos, pois já havia nascido antes de receber a salvação. Isaías capítulo 63, versículo 8, versão NVI. Versão. Sem dúvida, eles são o meu povo, disse ele. São filhos que eu não vão me trair. E assim ele se tornou o salvador deles. Olha só, e assim ele se tornou o salvador deles. Veja, são filhos que não vão me trair. Por quê? Porque os outros que foram feitos perfeitos, tanto no céu quanto na terra, não é? Eles traíram. E o Isaías está falando com relação a Israel. Israel também seguiu o exemplo, não é? Por quê? Porque o cabeça da humanidade caiu, gente. Logo, se o cabeça caiu, tudo que está debaixo do seu domínio cairá também. Por isso que Jesus é o último Adão, não é? O novo cabeça, o cabeça eternamente da nova ordem, da ordem dos espirituais, dos filhos de Deus, os eternos, aqueles que não são, veja, a alma nessa regeneração, nessa união com o Espírito, ela se tornará um homem espiritual, não mais um homem mortal, mas um homem espiritual. Por quê? Porque é a alma unida ao Espírito. É a união das coisas celestiais às terrenas. Quem fez isso foi Jesus Cristo através da cruz. É a alma que será revestida completamente pelo Espírito, que é a própria vida, pois veio do autor da vida. Atos 3,15. Como Paulo escreveu, pois nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados. Veja, esse tabernáculo é esse corpo, tá? Ele usa essa forma que é lá do Antigo Testamento, tá bom? Isso é para remontar a gente com relação ao tabernáculo de Moisés, que foi levantado ali no deserto, né? Conforme as instruções que Deus lhe deu no monte. Estava se tratando sobre Cristo, né? Quando ele viesse ao mundo, e eles não entenderam. O Cristo, a parte humana, né? O lugar santo, e foi para isso que Deus, né, elaborou, para isso que Deus fez o homem da forma perfeita, para ser perfeito em Cristo Jesus, tá? Não no primeiro Adão, mas no último Adão. Então esse tabernáculo era a representação terrena de Cristo Jesus, do Filho de Deus, em corpo físico, e que adentraria ao segundo lugar, né, o lugar santíssimo, que é a nossa entrada no reino espiritual, que é a filiação, que é o Espírito Santo em nós. Tá? E é sobre isso que se tratava ali o tabernáculo, que era a forma dos seres humanos adorar, ou melhor, né, dos israelitas adorarem a Deus. Quem melhor adorou a Deus senão Jesus Cristo? Como ele disse, né, o Pai está procurando seus verdadeiros adoradores. Não eram aqueles que adoravam naquele templo, naquele tabernáculo, não. São os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Por isso era necessário o homem perfeito vir, não é, da ordem espiritual, vir para tornar realidade aquilo que antes era apenas uma figura, era apenas uma sombra, e não podia dar uma verdadeira consciência aos seus adoradores, não é? Batia no firmamento e voltava. Por quê? Porque os homens são imperfeitos, infelizmente. Depois da queda, todos pecaram e carecem da glória de Deus, e foi isso que Jesus veio nos dar, né? Da sua glória. Então, ele que representava esse tabernáculo, em sua parte física, o primeiro tabernáculo, não é? O lugar santo, e o Santo dos Santos, não é? Que é o lugar santíssimo, que é o lugar onde habita o Espírito Santo. Isso depois de Jesus morrer e ressuscitar.
Depois que Jesus morreu. Veja, isso está falando em Hebreus. Enquanto o primeiro tabernáculo está de pé, ou seja, a parte física em contínuo funcionamento está de pé, o Espírito Santo está mostrando que o lugar santíssimo ainda não foi inaugurado. Porém, quando o véu se rasgou, quando o corpo de Cristo morreu, então nós recebemos, ele entrou primeiramente nesse lugar e nos deu lugar na presença de Deus, nos dando do seu Espírito. Por isso que era necessário que o véu se rasgasse, o corpo morresse, esse corpo físico, para liberar a essência, as duas essências, que pagasse o preço pelas almas pecadoras e pudesse nos dar o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito verdadeiro de filho verdadeiro, filho legítimo. Pois nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, não por querermos ser despidos, ou seja, a vontade, o desejo de todo crente não é morrer, é transformados logo no seu corpo glorioso. Esse é o desejo de todo filho de Deus, E Paulo também almejava isso, mas não era para o tempo dele, era no tempo de Deus. Mas ele estava sendo sincero, ele escreveu a verdade, Nós, pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, por não querermos ser despidos, ou seja, a alma não quer ser despida, ela não quer morrer, ela não quer sair desse corpo, mas revestidos, ou seja, ser vestidos novamente, vestido do corpo glorioso, o corpo que é eterno, para que o mortal seja absorvido pela vida, ou seja, tanto a alma quanto o corpo mortal possa ser absorvido completamente pela vida, ou seja, pelo Espírito. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, dando-nos o penhor do Espírito. Então, penhor, todos sabem que é uma garantia, de promessa do pagamento. Logo, se Deus é verdadeiro e não mente, então Ele nos deu e nós temos que esperar, a nossa salvação, que é o revestimento, a finalização dessa salvação, que é o revestimento, do nosso corpo glorioso. Está descrito em 2 Coríntios 5, do versículo 4 ao 5, eu li aqui pela Nova Almeida atualizada. Então o Espírito Santo é esse penhor ou garantia, conforme Efésios 1, do 13 ao 14. E nós o recebemos quando nós ouvimos as boas novas e cremos, e declaramos Jesus como Senhor. Então o Senhor vem morar no nosso coração e Ele não vem sozinho, Ele está selado pelo Pai, tá bom? Então o Espírito do Filho selado pelo Pai, essa união de Espírito se faz união conosco, ou seja, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Parafraseando isso, ele está dizendo, a pessoa que se une ao Senhor torna-se um Espírito com Ele, porque o Espírito é superior, não é a pessoa, essa pessoa é a alma, tá bom, gente? É a alma, tá? A alma se une ao Espírito, porque são as partes imateriais, do ser humano. Por isso essa esperança não nos decepciona, pois essa união de Espírito, conforme 1 Coríntios 6,17, não pode ser desfeita por absolutamente nada, nem ninguém, nem nesse mundo, nem em qualquer outro. E por isso somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Baby, você pode ler, por favor, Romanos 8, do 37 ao 39? Sim. Tem alguma pergunta? Tem, é bom que você fale, que vai ficar mais fácil de responder, que é algo um pouco extenso, eu estou tendo trabalhinho para responder e acompanhar o devocional. O Gustavo, ele tá querendo saber acerca da confissão, que ele disse que acabou de se converter. Eu achei estranho e perguntei, porque ele já é nascido do pai. Só que eu buguei porque ele falou que acabou de se converter. Aí ele acabou de se converter? Ele disse que acabou de declarar diante dos homens numa igreja que fez essa conversão. Eles estão seguindo 1 João 4,15. E aí o Espírito Santo me trouxe os versículos tanto de Romanos 10, 9 ao 10, Efésios 1, 13, 14 e 1 Coríntios 12, 13, conforme eu deixei ali para ele. E aí, aqui em 1 João 4,15 fala: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Oh my God. Aí eles estão usando disso para poder trazer esse ato de toda hora fazer aquele apelo, chamar à frente, e a pessoa acha que não é do Senhor Jesus por não ter ido à frente e declarar. Ok. Vamos lá, Gustavo. Eu vou dizer só uma coisinha para você, tá? Romanos 10. Vamos lá para Romanos 10 para a gente ver se precisa de toda essa parafernália aí. Gente, prestem atenção numa coisa.
Os homens estão acostumados com fazer, com manusear isso, não toque nisso, não toque naquilo, não manuseie aquilo. Tudo isso é prática que vem de tradição humana, não é por quê? Porque é necessário para a gente poder perceber algo que é invisível, não é necessário a percepção, se não é invisível, não existe nesse mundo, logo a pessoa não conhece, mas chega a hora, né, que a gente precisa deixar para trás essas coisas do passado, não é? E avançar rumo à maturidade espiritual, tá? Esse convênio, vamos dizer assim, essa união, gente, não é com os homens, não. É diante de Deus, tá bom? Então quem tem que ver isso daí é Deus. Publicamente, que o apóstolo João está se referindo, gente, é por quê? Porque eu não posso ser uma crente dentro de casa, não é? E esquecer de Jesus Cristo na minha vida cotidiana. Eu não posso dizer que eu sou filha de Deus, que eu creio em Jesus Cristo dentro da minha vida pessoal, enquanto eu estou dentro de casa, e nos meus negócios, eu não fazer menção de Cristo Jesus, eu me comportar como se fosse uma pessoa do mundo. Que testemunho é esse? Que tipo de testemunho? Se declarar claramente, tá? Porque são palavras no grego, né? E as pessoas só entendem aquilo que está escrito. Mas as palavras no grego denotam isso, tá bom? É uma questão de você fazer jus de Jesus, é você viver Jesus, é o culto racional, tá? É a nossa vida, isso está se falando de vida, você viver, você experienciar Cristo Jesus, não é negar Jesus diante dos homens. O que é isso? É você não viver de forma humana, né, da forma velha, da velha criatura que você era antes de receber Jesus Cristo, mas você sabendo que você nasceu dele, você nasceu do alto e agora você precisa ter o Espírito Santo, crescer no conhecimento, né, da justiça, para que você possa se portar como um filho de Deus em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer circunstância. Entende? É isso que é declarar publicamente Jesus. Agora vamos lá, Romanos 10. Isso é próprio da árvore. Cada árvore vai dar segundo sua espécie. Exatamente. O fruto, né, a árvore a gente conhece pelo fruto. Não é? Logo, não tem como você ter duas personalidades. Entende? As duas personalidades são o fruto exatamente da meninice espiritual. Por quê? Porque com o Filho de Deus não tem consciência de que nasceu do alto, não tem em si os frutos do Espírito, não alimenta a sua alma através das coisas celestiais, vai continuar vivendo como se fosse do mundo. Agora, o que adianta a pessoa ser crente dentro da igreja? Porque é isso que tem acontecido, não é verdade? Os crentes têm sido crentes dentro da igreja. E fora da igreja parece que são verdadeiros o quê? A gente vê, por exemplo, no trânsito, não é? A gente vê, enfim, né, gente, em toda parte. Nem parece que a pessoa é um filho de Deus. Como assim, um filho de Deus? Mas, e aí? Mas dentro da igreja a pessoa levanta os braços, né? Canta e sua, e pula, e roda, e rodopia, cai no chão, e sobe na parede. E, enfim, né? Fala lá baixura e não sei das quantas, não é? Todas essas coisas. E diz que é crente. Horas. Você é crente assim, gente, pelo amor de Deus. Não precisava de Jesus Cristo ter vindo, não. Era só soltar um palhaço, armar uma tenda e pronto. Tava pronto o circo. Me desculpem, mas não tem necessidade do Espírito Santo, o Espírito Eterno, para fazer as pessoas fazerem isso. Pelo amor de Deus. Falando um monte de coisa, um monte de baboseira sem sentido nenhum. Não é ficar pagando mico em redes sociais e em todas as coisas e dizer que, não, é porque o Espírito Santo. Não é sobre isso, gente. Vamos lá. Vou ler aqui, Romanos 10, tá? O 8, e o 9 e o 10, tá bom? Mas o que ele diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Gente, na boca e no coração. A gente tem boca, não tem? E tem coração, não tem? Ou não? Eu acho que todos nós temos, não é verdade? Boca e coração é uma coisa que a gente tem, faz parte do corpo humano. E veja, não é esse coração do corpo humano, tá? Me perdoe a minha ignorância, mas não é esse coração do corpo humano, mas é a sede, né, das emoções, é a sede da consciência, tá bom? Mas todos nós também temos, né, porque temos uma alma, não é verdade? Aliás, nós somos, né, nossa essência humana é a alma. Então a palavra está perto de você, em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra de fé que estamos proclamando. O evangelho das boas novas, acerca de Jesus Cristo, o Salvador. Entende? Não é qualquer palavra, é a palavra acerca de Jesus. É por ela que vem a fé. Por ouvir essa mensagem, as boas novas acerca de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, veja, aí ele continua. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, então você precisa confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, versículo 9. Versículo 10.
Pois com o coração se crê para a justiça. Por quê? Porque tem que ser na fonte. Você precisa crer. Veja, quando ouve, e ele vai continuar falando mais aqui adiante, tá? Quando a gente ouve a palavra da salvação, não é, que nos salvou, as boas novas da salvação que nos salvou, então a gente acaba declarando. Veja, a fé vem. Quando essa fé vem, a gente fala. Por quê? Porque a gente, veja, é o que o apóstolo Paulo fala também em 2 Coríntios 4. Criei, por isso falei. Então, crê aonde? Crê no coração. Não pode ser da boca para fora, tem que ser da boca para dentro. Da boca para fora você exclama para trazer existência. Entende? Você traz a existência nesse mundo. Por quê? Porque esse mundo é o mundo da existência, é o mundo dos sentidos. Não é? A percepção pelos sentidos. Então é necessário você declarar como Deus, né? No início, quando Deus viu as trevas, o que o Senhor falou? Haja luz. Foi e trouxe luz. Então, pela palavra de Deus, não é? Como está escrito em Hebreus 11, 3, pela palavra de Deus, ele trouxe a existência do invisível, aquilo que é visível. Então foi através, veja, a palavra. Então, para nós também darmos existência à nossa salvação, é necessário a gente declarar. Mas primeiro tem que crer no coração. Entende? Tem que estar lá dentro do coração e aí sai pela boca, como Jesus disse. A boca fala do que está cheio o coração. Então, nosso coração tem que estar cheio da fé que procede de Deus pelo Espírito. O Espírito de Deus. É Ele que nos ajuda nessa fraqueza, quando a nossa alma geme pedindo socorro a Deus. Não é socorro Deus, socorro Deus. Aí, essa fé que vem é o Espírito Santo nos ajudando. E a gente pode, pelo Espírito Santo, veja que nos influencia, ele ainda não está dentro, mas ele influencia. E aí a gente declara. Por quê? Porque a gente creu no nosso coração. Só isso, gente, só Deus vê. Não adianta, a pessoa pode ir na frente de uma igreja tantas vezes forem necessárias, a pessoa possa achar que seja necessário, e ainda assim a pessoa não receber Jesus no seu coração. Isso pode acontecer. Isso pode e acontece. Não é? Isso acontece. Então, não é emoção, não é nada disso, gente. A gente sabe, dentro da gente sabe, porque sabe, porque sabe, porque sabe. Porque é algo que acontece dentro de nós. E a certeza que nos invade, a certeza que nos permeia é tão grande que não tem como a gente explicar. Humanamente falando, não tem como não tem palavra para explicar. Mas a gente começa a ver na nossa postura, no nosso caráter. A gente começa a se incomodar com coisa que antes a gente não se incomodava. Começa a ver a luta das duas naturezas que antes não havia, não. A nossa consciência às vezes nos acusava, às vezes não, e estava tudo certo, estava tudo bem. Mas agora não. Agora a coisa fica mais séria. Até quando a gente quer jogar um papelzinho no chão, não é, algo dentro de nós já, isso não é conveniente, isso não é adequado, não é? E aí a gente se dá uma segurada e procura uma lixeira, né, para agirmos de forma mais apropriada. Sim, você já era. Exatamente. Agora você tem a legitimidade dos homens. Olha, aqueles homens agora, eles dizem que você verdadeiramente... Gente, parece que a gente precisa da aprovação dos homens. Não é assim que fazem, não é? Aí depois você tem que ser batizado. Porque se você não for batizado, você não faz parte do clubinho social. Tem toda uma... né, tem todas umas prerrogativas, tem todas umas exigências, enfim, gente, tudo isso é coisa de homem. Mas Deus conhece os seus, tá? Como diz ali, 2 Timóteo 3,19, se não me engano, 2,19, existe uma firme inscrição, né, que diz que Deus conhece os seus, Ele conhece os seus. Isso é firme, isso é seguro diante de Deus. Por quê? Gente, como diz 1 Coríntios 12, tá? Você vai lá para 1 Coríntios 12, gente, é muito importante. 1 Coríntios 12 é muito revelador. Ele vai dizer logo ali no início: ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então é o próprio Espírito Santo que nos ajuda a confessar Jesus como Senhor. Ele não é esquizofrênico, não é? Então essa é a certeza da nossa salvação. Porque não fomos nós por nós mesmos. Eita, olha só, gente, eu declarei Jesus porque, olha, eu sou... Não sou como aqueles outros pecadores, não. Eu fui lá e declarei Jesus como Senhor porque eu sou desses, né? Não, gente, é pura iniciativa de Deus, tá? A gente só geme, a nossa alma geme. A nossa alma busca a libertação. Mas se dependesse do Espírito que estava dentro de nós, a gente não ia se libertar nunca, mas jamais. Por quê? Porque para Ele, veja e quantas vezes isso acontece conosco, quantas vezes. É necessário a gente ouvir a palavra de salvação mais de uma vez, muitas vezes, até que a fé verdadeira venha.
E aí o Espírito Santo possa nos ajudar verdadeiramente a declarar Jesus como Senhor. Isso é uma luta. Isso é uma luta dos reinos espirituais. Não é assim rompante, não. Às vezes a gente precisa ouvir várias vezes a palavra pregada, as boas novas da salvação, para que essa fé seja, não é, verdadeiramente uma sarça ardente dentro de nós. E aí a nossa boquinha fala, né, como um líquido em ebulição dentro de nós que a gente não pode conter. Não é assim? Horas. Por quê? Porque a palavra às vezes cai na beira do caminho. Opa, tá na beira do caminho, você tá ouvindo, tá na beira de Jesus, tá pertinho de Jesus, mas você... Aí vem uma série de pensamentos, uma série de coisas, o teu telefone toca e não sei o quê, não, mas aquela noitada, não, mas peraí, eu marquei que eu tenho que pegar. Mas olha, pronto, acabou, a fé foi embora, gente, desceu pelos ralos, entende? Isso acontece, gente, isso acontece com todo ser humano, não é? Uns são mais rápidos, outros não. Enfim, é diferente porque todos nós somos diferentes, não é verdade? Mas, gente, é sobre isso, tá bom? Então, não tem essa. A gente não precisa desse tipo de aval do ser humano. Tem gente que precisa, tudo bem. Vocês querem fazer parte de uma igreja, tem todas essas coisas, amém. Mas a gente deve se submeter àquilo pelo qual a gente respeita, não é verdade? Mas saiba no coração de vocês que Deus conhece os seus filhos, tá bom? E primeiro tem que gerar ali dentro do coração. E quem ajuda a gente a confessar Jesus como Senhor é o próprio Espírito Santo. Então, se Ele fez, gente, ninguém pode desfazer. Esse negócio é de ser, interpretam, assim como interpretam outras coisas das Escrituras também de forma tão literal, tão rasa, que, enfim, faz parte. Não é? Faz parte, mas é bom a gente ter um entendimento. Tem os dois entendimentos, não é? Porque assim a gente agrada a Deus e os homens, né? No que for possível, a gente agradar a Deus e os homens. Amém. Não é? Isso é muito bom. E aí a gente não fica discutindo assuntos polêmicos com aqueles que são fracos na fé. Tá bom? E aí a gente fica bem com todos, porque essa é a vontade de Deus, né? Que tenhamos paz com todos naquilo que depender de nós, tá bom? Então eu espero ter ajudado aí o nosso amigo, né, o nosso irmão, né, que já era filho de Deus e agora, né, ele está credenciado. Tá bom, Gustavo? Uhum. Então, mas tem pessoas que precisam. É porque isso daí é do Antigo Testamento. Ah, isso daí vem do Antigo Testamento. Tudo isso, gente, são atos judaicos. Veja, quem falou sobre unção de óleo foi Tiago. Tiago estava pregando para os cristãos judeus, tá? Os judeus messiânicos. Ele não vai arrancar os marcos antigos para não ferir aquelas pessoas. Tudo tem que ser uma questão de crescimento. É isso que o apóstolo Paulo falava. Lembra? O apóstolo Paulo diz: eu fui fraco para com os fracos, eu me fiz fraco para com os fracos. Ali em Atos 20, se eu não me engano, em Atos 20, que se levantaram uma série de judeus, um número grande de judeus, não é? E quiseram pegar Paulo, porque Paulo pregava contra a circuncisão, porque Paulo pregava sobre isso e aquilo. Paulo pregava a verdade, Paulo pregava o verdadeiro evangelho. Mas eles não aceitavam, por quê? Porque eles não queriam, né? Era difícil para eles. Pessoas que viveram sua vida inteira debaixo de tradições, como é que vai romper com isso de repente? O Espírito Santo não esgana ninguém não, gente. Ele é o nosso auxiliador, ele vai nos ajudando conforme a gente vai buscando. Essa é a legitimidade de Deus. É por isso que uns vão receber um galardão maior do que outros. Os que se submeteram mais rapidamente a Deus aqui nessa vida são os que receberão, né, um grande galardão. Entende? Isso é liberdade de Deus. E aí cabe a cada um, né, pensar direitinho. Ora, eu sou uma feitura de Deus, sou uma criatura. Então eu vou contender com o meu Criador? Não, é melhor me submeter logo a Ele, né? Que assim eu aprendo mais rápido, cresço e aí começo a exercer, né, as boas obras que Ele preparou para mim. E não ficar tirando queda de braço com o meu Criador, com o meu Pai, que agora é meu Pai. O Criador agora é meu Pai. Então por que eu vou ficar contendendo com o meu Pai se Ele é maior do que eu? Número, gênero, grau e infinitamente todas as outras coisas que possam existir. Não é? Então, eu creio que isso seja um pouco de sabedoria. Mas, enfim. Romanos 8, 37 ao 39. Baby, por favor. Amém. Amém, Gustavo. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 37 ao 39, versão NVI. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios. Olha só, nem anjos, nem demônios, nem morte, nem vida, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só.
Então não tem nada, gente, que possa desfazer o que Jesus fez. Não tem nada que possa separar essa união. E é por isso a certeza de Deus na obra do Filho dele. Não é de qualquer um, gente. É do Filho de Deus, né? Unigênito de Deus. Então, sendo assim, a alma precisa ir a Cristo e aprender dele para que receba o descanso que dura para sempre. E é o que acontece quando recebemos Jesus Cristo como Senhor. E sua obra consumada. Ele é o novo Senhor da nossa alma, ou seja, da nossa vida. E através do Espírito que recebemos dele, que está selado pelo Pai, não o Espírito Santo pleno, aprendemos a ser como cidadãos dos céus. É esse Espírito que decodifica as palavras espirituais, que o Espírito Santo nos guia de acordo com o nosso crescimento espiritual. Quanto mais forte está nosso ser interior, mais metanoiada será a nossa alma. Ou seja, quanto mais forte, né, quanto mais luz, quanto mais da palavra de Deus a gente absorve, não é, mais o Espírito se expande em nós e aí ele vai metanoiando, vai ensinando a alma, decodificando as palavras espirituais para que a alma entenda e dando os frutos do Espírito dele para que a alma possa se alimentar, para que ela possa comer. Veja, quem produz o fruto é o Espírito e quem necessita desses frutos é a alma. Então esses frutos é para a alma, tá? Mansidão, domínio próprio, a paciência, fé, fidelidade, confiança, amor, alegria, paz, enfim, todas essa benignidade, bondade, todas essas coisas procedem do Espírito. A moderação, não é? Tudo isso procede do Espírito e servem para a alma. É a alma que se alimenta dessas coisas. Isso tudo vem através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que o Espírito Santo usa para nos alimentar, para fazermos crescer, não é, de forma espiritual. E sendo assim, esse homem espiritual está sendo formado em nós, ou seja, essa união da alma, o Espírito está tornando a alma cada vez mais parecida com o Senhor, com Jesus, não é? Com o Espírito. Jesus é o Espírito, como está descrito em 2 Coríntios 3, 17 ou 18, se eu não me engano, não é? O Senhor é o Espírito. Então a alma vai se parecendo cada vez mais com Ele conforme nós vamos crescendo espiritualmente, tá? Agora, o contrário disso não é verdade. Se a alma, ela tá ali como senhora, né? Se ela que tá mandando, se ela que tá querendo, fazendo e acontecendo, aí a coisa é complicada. Por quê? Porque a pessoa, isso mostra que a pessoa está na carnalidade, ou seja, fluindo pela carne e não pelo Espírito. Entende? E aí o que a carne vai gerar? Coisas próprias da carne, que são as obras da carne. E não frutos, são obras da carne. E essas coisas são contrárias a Deus. Entende? É isso que torna o crente criança espiritual muito tempo. Então o contrário disso também... o contrário disso também é verdade no quesito de se a carne está forte, né? Se a alma fluir pela... Enfim, em suma alimente a natureza certa e você vai ver qual é que vai ter força dentro de você. A natureza que mais estiver bem alimentada é essa que vai fazer diferença na sua vida. Se é a natureza humana, então você vai ser um grande homem. Não é aqui do mundo agradando a todos os homens, fazendo toda a sua vontade e tudo mais, né? A alma vai ficando como? Cheia, orgulhosa, inchada, né? Agora, se nós nascemos do alto, não é pela essa natureza que a gente deve viver e não é ela que a gente deve viver alimentando. Não é? A gente deve buscar o equilíbrio e especialmente, né, as coisas que são do alto, porque elas são perfeitas, não é? E regem muito bem. Se nós vivermos debaixo do Espírito, né, pode ter certeza que tudo que nós fizermos aqui nesse mundo vai ser muito melhor, muito mais agradável, menos pesaroso do que se nós estivéssemos vivendo e regendo apenas pela própria natureza humana. Que é o que traz a natureza humana? Vergonha e dor, não é? Muitos espinhos, né? Muitas consequências, muitas farpas, não é? E coisas que nós nos arrependemos e nos envergonhamos muitas vezes. Então, quanto mais forte está nosso ser interior, mais metanoiada será a nossa alma. O contrário disso também é verdade. Por isso a alma precisa estar sujeita ao Espírito, a essa união. Veja que o contrário também é válido para quem rejeita essa dádiva. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso e não o achando, diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Então o espírito imundo, ele julga que o corpo humano é a casa dele. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Lucas 11, do 24 ao 26, pela Ara.
Se naquela casa estivesse aquele que é o mais forte, ou seja, o Espírito de Deus, como disse Jesus, sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o e tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Está no verso anterior, né? No verso 22. Nenhum outro invasor entraria ali. Isso acontece porque maior é o Espírito que está em nós, que é o de Cristo, do que o que está no mundo, que é do anticristo. Parafraseando, né? 1 João 4:4. E aí nós encerramos aqui, Testemunhas Reais Eternamente.